Atlântida no Reino da Luz. Roger Bottini Paranhos. Capítulo 7. Três encontros. Na semana seguinte ao nosso retorno à Atlântida, recebi um convite para me encontrar com Jadeia, em seu escritório, no Ministério das Relações Institucionais. Atlântida tinha um governo descentralizado, mas as principais decisões sempre partiam da capital Poseidones. O pai de Evelyn, Mestre Nasce, exercia as funções de primeiro-ministro, ou seja, aquele que levava o conselho e os demais ministérios a uma decisão consensual. Na época de ouro, esse trabalho era tranquilo e pouco polêmico, mas nos últimos anos, Gadeia, Atlante de origem capelina, assim como eu, começou a se destacar com a sua linguagem envolvente e de difícil contestação. Ele era um hábil político, porém muito ambicioso, e essa era uma característica muito clara dos capelinos, a notável diplomacia ambiciosa. Os exilados eram muito hábeis na conversação enrolada e dúbia, sempre com o objetivo de persuadir, mesmo quando não tinha razão. Bem ao contrário dos verdadeiros atlantes, que eram sempre técnicos e objetivos. Esses, quando não tinham razão, abriam mão de seu ponto de vista e cediam à voz do bom senso. Já os capelinos comportavam-se como os donos da razão. Mesmo quando sabiam estar errados, insistiam até o fim. Um exemplo disso é a característica mais comum das religiões da Terra, acreditarem serem as donas da verdade, e o outro exemplo é o comportamento camaleônico dos políticos. Realmente, a chegada ao poder dos Atlantes capelinos mudaria o cenário administrativo da grande ilha e traçaria o caótico perfil da civilização terrena dos milênios futuros. O rumo que as coisas estavam tomando no continente atlântico me preocupava. Do lado oriental, Atlas tinha assumido o controle e parecia reger com poderes absolutos. Existia a figura do Conselho dos Anciões, e seu poder parecia intocável. Mas todos percebiam que nenhuma decisão de Atlas era questionada. No lado ocidental, na Atlântida americana, Gadeia repetia a mesma história. Era notório que os dois competiam entre si, e eu tinha a certeza de que Gadeia não gostava nada da sua desvantagem em relação a Atlas. Eu pressentia que, a qualquer momento, ele tentaria sobrepor-se ao conselho de Poseidones para ficar com poder igual ao de seu rival. Por causa de todos esses fatores, o convite para reunir-me com Gadeia me colocou em preocupante estado de alerta. Naquela mesma tarde, dirigi-me ao amplo prédio onde seria realizada a reunião. Aquela moderna edificação fora construída com as técnicas das paredes transmutadoras, ou seja, ficavam transparentes apenas com o comando mental. Mais um exemplo magnífico da engenhosidade dos Atlantes, utilizando o onipresente poder do vril. A mesma funcionalidade criadora das oficinas do quinto elemento permitia a mudança no material das paredes, indo do cristal até a rocha maciça, apenas com o comando mental previamente codificado. Era como um programa de computador já escrito, que necessita apenas de um comando do operador para que seja executado. Para ficar mais claro, da mesma forma que podíamos transformar cobre em ouro, oxigênio em aeronaves, barro em eletrodomésticos, etc., mudávamos a natureza das coisas ao nosso redor, desde que previamente programado para isso. Nesse caso específico, o elemento das paredes. Devemos lembrar ao leitor que a Atlântida fazia parte de uma dimensão superior, mais sutil e de natureza ideoplástica, ao contrário da Terra da terceira dimensão, mais concreta e grosseira. Dessa maneira, podíamos utilizar o fluido cósmico universal de 1000 maneiras diferentes e em diversas aplicações. O vril, elemento central da vida em Atlântida, para a humanidade atual, é pouco mais que um plasma de difícil manipulação em laboratórios. A ciência da humanidade atual está tão atrasada no domínio do quinto elemento que até mesmo os sensitivos menos esclarecidos conseguem resultados superiores aos poucos cientistas que se detêm no estudo da energia prânica. Atravessei os amplos corredores em passos lentos. O convite era aparentemente informal, apenas solicitando minha presença, não marcava a hora específica. Eu, então, senti grande vontade de falar com o mestre Nasce. Apesar de ser meu sogro, não tínhamos muita intimidade. Seu trabalho não lhe dava muito tempo para a vida social,
e eu não gostava de incomodá-lo, pois sabia o quanto era ocupado. Entretanto, seria muito útil, antes de me encontrar com Gadi, conversar com o sábio mestre, o qual se diferenciava do perfil comum por seus cabelos e barbas longos e brancos, lembrando os antigos sábios chineses. Naquele mesmo instante, recebi uma mensagem telepática dele, pedindo minha presença. Eu sorri e falei para mim mesmo: ótimo, preciso desenvolver essa faculdade mental de estar ligado a tudo e a todos, como fazem os mestres. Todo Atlante tinha capacidade telepática, mas, em geral, ela era eventual e funcionava melhor com pessoas às quais estivéssemos muito ligados, principalmente familiares. Raros Atlantes não conseguiam conectar-se mentalmente com a própria mãe, o feixe energético mais comum e intenso, assim como ocorre nos dias atuais. Inclusive, a humanidade do futuro perceberá que essa conexão de afinidade é tão ou mais forte que a genética. Girei sobre os calcanhares e fui imediatamente para o escritório de Nasser. Lá ele me recebeu cordialmente e foi direto ao assunto, como era de seu feitio, enquanto me convidava a sentar em uma confortável poltrona, voltada para uma parede vítrea, que dava vista para um lindo jardim com cascatas artificiais. O som sereno da queda d'água me acalmou. Andrei, eu fico feliz que tenha desejado falar comigo, antes de encontrar-se com Galeia. Eu sorri com a perspicácia de meu sogro e disse-lhe: mestre Nasser, seus sábios conselhos são sempre muito valiosos. Já que você percebeu meu encontro e o que está em meu íntimo, sou certo de que também está a par de que me preocupa nessa inesperada reunião com Gadi. Ele se sentou ao meu lado e falou, enquanto apreciava a beleza da serena fonte d'água à nossa frente. Sim, no curto período em que você esteve no mundo primevo, muitas coisas aconteceram. Foram acontecimentos previsíveis, porém determinantes para atestarmos com segurança que o roteiro de paz e harmonia de nosso país está seriamente comprometido. Nasser suspirou, demonstrando cansaço, e concluiu: Atlas está realizando um trabalho poderoso de coesão no lado oriental da grande ilha. Sutilmente, ele calou o grande conselho, utilizando-se de técnicas hipnóticas sorrateiras. Muitos atlantes da velha guarda desconhecem esse ardil para atender a interesses mesquinhos. Então, vamos despertar o conselho e nos rebelar contra esse lobo disfarçado de cordeiro, afirmei com firmeza. Nasser sorriu e respondeu com timidez. Andrei, nós somos espíritos que abdicamos da luta faz séculos. Estamos acostumados ao consenso e ao respeito. Não sabemos brigar, bem ao contrário de vocês da nova geração, que vem de capela. Além do mais, Atlas tem personalidade fortíssima e poder de persuasão difícil de vencer. Gadi sabe disso. Portanto, já percebeu que Atlas será um poderoso obstáculo às suas ambições. Eu concordei com um gesto e disse: entendo. Eis o motivo dessa reunião que ele marcou comigo. Gadi deseja-me ao seu lado, por causa de meu poder com o Vril. Nasser nada disse, apenas olhou-me com profunda melancolia. Acredito que ele conseguia vislumbrar tudo o que iria acontecer nos anos vindouros, mas nada falou. Passados alguns instantes, o sábio prosseguiu, dizendo: sim, meu filho, Gadi vai tentar convencê-lo, de todas as formas, para que se alie a ele na guerra que começará em breve. Eu abaixei a cabeça, meditei por alguns segundos, depois falei com a entonação triste. Então, é inevitável mesmo? Iremos destruir esse paraíso? Nasser colocou a mão sobre seu ombro e falou com sabedoria e firmeza. O futuro está em constante movimento. Não existe fatalismo na vida criada por Deus. Entretanto, os rumos que o destino está tomando levar-nos-ão inevitavelmente à guerra. E isso não depende apenas de Atlas e Gadi. A nova geração da Atlântida apoia indiretamente essa tendência, com sua forma desequilibrada de pensar e agir. Cada povo sintoniza-se com o governo que deseja e merece. Os Atlantes capelinos desejam, em seu inconsciente, homens como Atlas e Gadi para governá-los. Eu fiz um sinal afirmativo, compreendendo a linha de raciocínio de Nasser, e perguntei: o que devo falar para Gadi? Como devo agir nesse encontro? Você deseja a guerra? Quer participar dela? Claro que não, respondi, um tanto alterado. Minhas mãos ficaram trêmulas e nervosas. Inclusive, sequei-as no uniforme que vestia, dos sacerdotes do Vril, para disfarçar minha apreensão.
Nasser percebeu minha indecisão emocional. Meu eu consciente rejeitava a guerra e o poder. Já meu porão inconsciente desejava retomar ao período de embates, conquistas e glórias. A mente humana é uma caixinha de surpresas. Trata-se de um grande iceberg, cuja parte submersa não conseguimos visualizar. Sem demonstrar atenção aparente aos meus dilemas, ele apenas respondeu: Artemis me disse que você deseja partir com nossa filha para o mundo primeiro, por alguns anos, com o objetivo de auxiliar no trabalho de aprimoramento desses povos. Diga isso a Gadeir, meu filho. Ele vai lutar para tê-la ao seu lado, mas, se souber que você não estará do lado de Atlas, isso talvez o mantenha conformado com sua negativa, em primeiro momento. Ele voltará a insistir em breve, mas, pelo menos, você ganhará um precioso tempo. Eu concordei com um gesto sincero. Já estava me despedindo quando ele me disse, fitando-me com seus penetrantes olhos negros: Outra coisa. Diga a mesma coisa para Atlas, quando falar com ele. Os dois possuem perfis psicológicos semelhantes. Creio que assim você ficará livre desse assédio quase obsessivo que sofrerá. Faça os dois saberem que você não está partidário de nenhum lado. Depois pensaremos em alternativas. Eu me surpreendi com aquela afirmativa e perguntei: Atlas vai querer falar comigo também? Nasser esboçou um sorriso triste e falou: Andrei, você é um dos mais importantes sacerdotes do Vril. Quem não gostaria de ter você em seu exército? Exército? Pensei assustado. Meu Deus, que loucura iremos fazer nessa terra sagrada? Depois de meditar sobre isso, cabisbaixo, voltei-me para o mestre e concordei, com imensa tristeza no olhar. Creio que Nasser percebeu isso, porque se compadeceu de minha dor, ofertando-me um forte abraço. Naquele momento, eu passei a perceber que dominar o Vril não era uma bênção assim tão maravilhosa. Talvez fosse uma dádiva e um mundo perfeito, onde os homens procurassem apenas o bem e o amor, mas não na Nova Atlântida. Ela estava contaminada por um pavoroso vírus, os exilados de Capela, espíritos que até tentaram resistir ao perfil bélico, mesquinho e arrogante de outrora, mas que perderam a luta interna contra si mesmos. Ele, então, levantou, ergueu a mão, em sinal de saudação, e disse: Que a paz do Espírito Criador esteja com você. Retribuí a saudação e deixei o escritório de Nasser, sob forte impressão. Saí de lá refletindo sobre as palavras do grande espírito que, em meados do século XX, surgiria na literatura espiritualista moderna, apresentando-se com o pseudônimo Ramatiz pela mediunidade de Hercílio Mais, também um atante capelino naquela época. Ele estabeleceria os alicerces fundamentais do projeto Universalismo Crístico na Terra, a que hoje damos continuidade, sob a orientação de Hermes, que era sua esposa Ártemis, na longínqua Atlântida. E assim, enquanto eu caminhava pelos corredores do ministério, amarrando meus longos cabelos louros à moda rabo de cavalo, com respiração opressa e olhar voltado para meus passos, meus pensamentos passaram céleres por minha mente. Ao chegar ao escritório de Gadeir, nem percebi as gentilezas de sua secretária. Sentei-me em uma poltrona na sala de espera, perdida em meus pensamentos, e imaginei que iria esperar por longos minutos, já que não tinha marcado hora. No entanto, fui atendido imediatamente. O dissimulado capelino levantou de sua cadeira e me abraçou de forma muito amigável. Eu mal o conhecia, só o tinha visto até então em cerimônias oficiais. Gadeir era um homem alto, de pele clara, cabelo longo e liso, como era comum entre o nosso povo, e parecia ser muito maduro para ser o Atlante capelino. Creio que ele deveria ter sido um dos primeiros exilados de Capela a reencarnar na Terra. Sem dúvida, sua personalidade era muito forte, porém sabia agir com delicadeza para não demonstrar as imperfeições de sua alma. Além do mais, sabia como seduzir a arrogante e vaidosa nova sociedade que surgia. Como afirmei, éramos excelentes políticos, hábeis na arte de enrolar e agradar a todos, mesmo sem ter nada de útil a dizer. Ele sabia que eu tinha me encontrado há poucos minutos com Nasser. Certamente, meus passos estavam sendo vigiados. Era muito difícil esconder qualquer coisa no reino de Atlântida, por causa da elevada capacidade telepática de seus habitantes. Mas isso não impediu de fazer 1000 rodeios antes de entrar no assunto que me levava ao seu encontro. Gadeir parecia ter a necessidade de se fazer de desentendido.
Ele perguntou sobre minhas experiências com o Vril, sobre minha primeira visita ao mundo primitivo, como estava Evelyn, etc. Depois de uma sucessão de rodeios, ele percebeu que eu já estava ficando entediado e entrou, finalmente, no assunto que me levava até lá. Bem, Andrei, você deve saber que Atlas administra diretamente o hemisfério oriental do nosso reino. Ele ainda não desativou o conselho, mas creio que é a mesma coisa, pois eles acatam todas as decisões desse perigoso tirano. Gadeir caminhou nervoso, de um lado para o outro, e prosseguiu. Creio que ele deseja impor a supremacia da raça vermelha sobre nós. Já ouvi comentários sobre isso. Todos dizem que ele anda afirmando que os vermelhos não são tratados mais em regime de igualdade pela administração da capital. Eu sorri timamente e resolvi implicar com Gadeir. Dizem? Todos? Quem diz? Ele estranhou minhas perguntas e respondeu. Você sabe, Andrei, as pessoas, todas elas falam isso. Logo percebi que Gadeir generalizava, distorcendo a realidade para atender aos seus interesses. Na verdade, para ele não interessava o que Atlas disse ou fez. Ele apenas desejava remover aquele obstáculo de seu caminho, independentemente dos fatos. Levantei-me e caminhei de um lado ao outro da sala, meditando sobre suas palavras, até que resolvi provocá-lo. Acredito que, em parte, Atlas tem razão. É possível perceber que aqui no lado ocidental do continente os melhores cargos públicos estão sendo passados para as mãos da raça branca. Creio que Atlas deve estar fazendo o mesmo com a raça vermelha em seus domínios. Já é possível perceber grande migração dos Atlantes da raça vermelha para o outro lado do continente, como se estivessem em fuga, com medo de retaliações. Infelizmente, a terra de Poseidon, desde a chegada dos exilados, está em franco declínio moral. Estamos corrompendo nossos valores, jogando por terra séculos de uma estruturação social perfeita. Somos piores que vírus. Em uma única geração, estamos destruindo o trabalho de esforço honesto construído em milênios por parte dos autênticos Atlantes. Ele sorriu de forma irônica e falou: Você acredita nessa balela de que somos exilados de uma estrela distante? Somos tão Atlantes quanto nossos antepassados. Digo mais, somos melhores que os acomodados que nos precederam. No tempo de uma nova geração, chegaremos a conquistas inimagináveis, desde que não venhamos a sucumbir nas mãos dos vermelhos, liderados por Atlas. Eu me mantive sereno e respondi: Acredito sim, na palavra daqueles que conseguem ver além. Uma águia consegue enxergar muito mais longe que nós, e sabemos disso. Da mesma forma, os sábios compreendem a vida com mais profundidade que os leigos. Nisso eu acredito. Nossa arrogância será nossa ruína. Um pouco de humildade e reconhecimento de nossas fraquezas talvez contivesse nossa desgraça. Gadeir desconsiderou minhas alegações e atalhou. Bom, filosofias à parte, eu gostaria de convidá-lo a estar ao nosso lado nesse momento delicado pelo qual nossa pátria está passando. Necessitamos de todo o seu poder como quinto elemento para mantermos a ordem e a paz. Precisamos de você e também do poder de Evelyn para manter viva nossa nação. Somente colocando um freio nas pretensões de Atlas, prosseguiremos no caminho do progresso. Eu me mantive em silêncio por alguns segundos. Depois falei de forma serena. Se as coisas seguirem pelo rumo que você está dizendo, entraremos inevitavelmente em guerra contra a raça vermelha. Nosso povo será dividido entre os do Ocidente e os do Oriente, entre os brancos e os vermelhos. Quando isso acontecer, para mim, nossa pátria já estará morta. Gadeir me olhou com irritação e aguardou minha conclusão. Eu preferi me posicionar, então, conforme Nácia havia me orientado. Todavia, não deixarei de trabalhar pela paz e pela concórdia. Ficarei absolutamente neutro. Durante esse período de conflito político, rezando para que o bom senso reine entre os nossos governantes. Viajarei ainda este mês para o mundo primeiro, para realizar um trabalho que considero importante e inadiável, com a certeza de que, quando eu voltar, você e Atlas estarão abraçados, trabalhando pelo bem de todo o continente atlântico, independentemente de raça e ambições pessoais. Gadeir concordou um tanto contrariado e disse-me: Seu amigo Arnak já nos deu seu apoio. Acredito que você gostaria de saber disso. Também seria importante conversar com ele. Creio que você está interpretando mal os esforços que estou realizando pela paz e concórdia em nosso reino. Eu fiz um sinal discreto de concordância, ainda surpreso com a posição tomada por Arnak.
sem nem ao menos consultar-me. Éramos como irmãos. Gadeir falaria então, dando aparentemente pouca importância aos meus pensamentos. Acredito que sua arrogância, no fundo, pelo crer que eu cederia em breve. Pois bem, eu gostaria de pedir-lhe, então, apenas um favor antes de sua partida. Leve até Atlas uma última manifestação de minha parte, para resolvermos essa questão de forma pacífica. Mestre Nassi estava certo. Gadeir queria me estudar e, ao mesmo tempo, analisar se eu teria alguma inclinação a apoiar Atlas. Tentei esquivar-me do compromisso. Por que você precisa de mim para essa tarefa? Basta comunicar-se diretamente pelo intercomunicador com o escritório de Atlas no hemisfério oriental. Esse aparelho reproduzia sua imagem em tela de cristal, como um videofone da civilização atual. Prefiro que você vá até lá para conhecer pessoalmente Atlas e perceber suas intenções. Você é inteligente e perspicaz. Vai logo perceber quem é esse camponês que ousa desejar para si o poder absoluto de nossa pátria. Talvez isso faça você mudar de ideia ou, então, motive-o a dar apoio ao lado certo, no momento em que isso for necessário. Todos os tiranos são assim. Acreditam que o seu lado é o lado correto e justo. Eu desprezei seus argumentos, mas concordei com o gesto e disse-lhe: parto, então, amanhã cedo. Peço para alguém entregar-me a mensagem destinada a Atlas. Agora, devo voltar aos meus afazeres. Tenho muito a realizar, antes de partir em viagem para o mundo da terceira dimensão. Ele fez um discreto sinal, e um dos assessores rapidamente entregou-me a carta, antes de eu sair do prédio ministerial, e assim despedimos-nos cordialmente. Naquela noite, durante o jantar, contei tudo a Evelyn e para os nossos pais. Mestre Nassi estava presente e disse: Andrei, cada vez mais eu estou sendo dispensado das grandes decisões. Hoje em dia, poucas tarefas sobraram para mim e para os antigos conselheiros. Gadeir quer tomar logo o poder total, para poder rivalizar de igual para igual com o Atlas. Ele sabe que os velhos pacifistas, como eu, são empecilhos para suas sombrias intenções. Durante o jantar, Adonis, meu pai, falou com pesar. Acredito que chegou o momento de selecionarmos os atlantes capelinos que deveremos instruir e enviar para o mundo primeiro, antes do fim, conforme combinamos, depois daquela inesquecível manifestação do Grande Espírito no Templo da Grande Pirâmide. Nossos pais concordaram, e eu tive uma sensação de déjà vu, recordando aquele memorável encontro, quando eu e Evelyn ainda nos encontrávamos no plano espiritual. Entusiasmado com a recordação, eu relatei a experiência mística a todos com empolgação. Cristo sorriu e falou com carinho. Meu filho, você não estava nem em minha barriga ainda nesse dia. Como pode se lembrar de um evento que não presenciou? Todos sorrimos e eu disse com grande euforia: sim, eu sei. Nós estávamos lá em espírito, querida Cris. Foi nesse momento que fomos apresentados a vocês, nossos futuros pais, e fomos autorizados a assistir à prelação desse espírito iluminado que falou sobre o destino da grande ilha, caso os capelinos não seguissem pelo caminho da luz. Eu passei, então, a relatar detalhes de toda a reunião, os comentários de nossos pais, etc. Todos ficaram impressionados e Artemis afirmou: eis mais uma prova da existência da vida maior. Antes da chegada dos capelinos, isso era algo certo e incontestável entre nosso povo. Inclusive, adentrávamos com facilidade na quinta dimensão pelo espelho de cristal. Com a chegada de espíritos que primam mais pela razão do que pela sensibilidade, pouco a pouco as verdades espirituais estão caindo em descrédito. Esse é o pior caminho que a humanidade pode seguir, o distanciamento das verdades eternas. Logo, o excessivo racionalismo científico afastará o homem da ciência espiritual, e este viverá escravo somente da ciência das formas, o mundo das sombras, perdendo o amplo leque de possibilidades invisíveis aos olhos menos preparados. O vril desaparecerá da face da terra, não porque Deus o abolirá, e sim porque o homem não mais enxergará essa realidade que estará invisível à sua ciência limitada. Todos nós concordamos silenciosamente com aqueles sábios dizeres de Artemis. Evelyn, então, perguntou: minha mãe, o que é o espelho de cristal? Como assim entrar na quinta dimensão? A nobre mestra do vril colocou a mão sobre o joelho da filha e falou: o espelho de cristal é uma peça perfeita, que se encontra dentro da grande pirâmide. No passado, alguns de nossos sábios conseguiam abandonar o corpo físico e entrar em espírito nesse espelho,
acessando diretamente o mundo dos imortais, de onde todos nós viemos. A esfera física, que você bem sabe, é apenas um campo de experimentações para a evolução da alma. Ficamos muito impressionados e então perguntei: e vocês entravam também por esse espelho? Nossos pais confirmaram com um gesto emocionado. Atones chegou até a deixar escapulir uma solitária lágrima quando disse: sim, em uma época em que nosso reino era regido pela paz e pelo amor incondicional. Hoje em dia, só conseguimos olhar através do espelho e ver a dimensão da quinta essência. Algumas vezes ouvimos conselhos dos mestres da luz, mas isso se torna cada dia mais raro. Um tanto surpreso, eu perguntei: mas meu pai, por que nunca soubemos disso? Não entendo por que vocês nos afastam dessas maravilhosas informações. Somente há poucos dias tivemos o privilégio de conhecer o mundo primeiro. Por que tantas reservas? Atones abaixou a cabeça e Cristi respondeu: meu filho, vocês possuem um poder muito grande nas mãos. Não são pessoas comuns. Tememos por vocês. Era necessário formar o caráter dos dois, antes de retirarmos o véu de Ísis. Já não tivemos essa opção com relação ao Vril. Você e Evelyn já nasceram dominando o quinto elemento de maneira que nos assustou. Ela sorriu e falou em tom de brincadeira, mas com os olhos úmidos. Eu me lembro que no dia em que te entreguei aos cuidados de Ártemis, você fazia os brinquedos flutuarem em seu quarto. E quando desejava brincar e estava chovendo, manipulava as nuvens. Como revelar-te ainda mais poderes, meu filho? Ficamos todos por alguns instantes em absoluto silêncio, até que Evelyn resolveu mudar de assunto e se colocou à disposição para auxiliar no projeto de preparar um pequeno grupo de Atlantes que viriam a ser instruídos pelos mestres e que partiriam para a Terra primitiva, antes do fim de Atlântida. Nasser, então, atalhou, dizendo de forma suave e elegante: não, minha filha, você deve partir com Andrei para o mundo primeiro, o mais breve possível. É importante que vocês fiquem longe da grande ilha. Enquanto o espírito da guerra parar sobre nossa pátria, vocês não terão sossego. À medida que os atritos forem se intensificando, cada vez mais aqueles que dominarem o quinto elemento serão assediados para tomar partido no infeliz combate. Aquela advertência fez-me lembrar de Arnak. Eu precisava demovê-lo da ideia de apoiar HDI e, quem sabe, até convencê-lo a partir conosco. Isso seria bem difícil, ainda mais diante seu notório desprezo pelo mundo primeiro ou terra dos macacos, como ele também costumava chamar. Artemis percebeu minha intenção e disse: esqueça isso, Andrei. Arnak não mudará de opinião, e se HDI captar essa tua intenção, irritar-se-á ainda mais contigo. Deixe teu amigo comigo. No momento certo, tentarei chamá-lo à razão. Não gostei muito da ideia de abandonar Arnak à própria sorte. No entanto, essa era a atitude mais sensata. Aquela noite, fomos dormir sob forte preocupação. Quando cheguei ao leito, percebi que Evelyn estava na sacada, olhando a lua cheia no céu. A atmosfera sutil da quarta dimensão de Atlântida tornava o céu noturno muito mais belo do que aquele que conhecemos nos dias atuais. Ela mirava o firmamento com lágrimas nos olhos. Eu me aproximei e a envolvi com um delicado abraço. Enquanto cheirava seus perfumados cabelos castanhos, lisos e brilhantes, perguntei: por que você chora, minha fada? Em breve estaremos no mundo primeiro e ficaremos longe dessa terrível provação que viverá a terra de Poseidon. Ela, então, demonstrando espírito muito mais fraterno que o meu, disse-me: Andrei, você está pensando somente em nossa fuga para o mundo primeiro. Eu choro pelos que vão morrer nessa luta insana, por aqueles que não receberão nosso auxílio. Nem todos os que vivem na grande ilha são espíritos guerreiros. Muitos sucumbirão sem reagir à violência dos fortes, inclusive nossos pais. Ou você acha que eles pegaram em armas para defenderem-se? Só então parei para pensar na sorte de milhões de habitantes de nosso mundo. Até aquele momento, eu pensava somente em mim e em Evelyn, para dizer a verdade, somente em mim mesmo, porque a ideia de perdê-la me causava forte desequilíbrio emocional, e isso eu queria evitar, de qualquer forma. Fiquei atrás dela, em silêncio, beijando sua cabeça com o olhar perdido no céu, por longos minutos, até que eu disse: vamos dormir, amanhã tenho um encontro com Atlas. Vamos ver se eu posso, de alguma forma, ajudar a evitar o inevitável. No dia seguinte, pela manhã, ainda bem cedo, ingressei em uma das aeronaves de longo deslocamento
para atravessar o continente rapidamente e me encontrar com o governador da Atlântida Europeia. Esse tipo de aeronave chegava a velocidades superiores a 1000 km por hora, permitindo atravessarmos a grande ilha muito rápido. Era um dos equipamentos tecnológicos mais avançados construídos por nosso povo. Com a aerodinâmica perfeita, rasgava as longas distâncias da sutil dimensão de Atlântida com pouquíssimo atrito. A turbulência beirava a zero. No meio da manhã, entrei no imponente prédio da administração oriental da grande ilha. Sem demora, fui recebido por um homem forte e vigoroso, de pele vermelha, cabelos negros e olhar profundo. Seus passos pareciam estremecer os lustres de cristal da imponente sala. Era Atlas, uma figura da qual eu nunca me esquecerei e que veio fazer parte de minha vida por muitos séculos, no futuro. Essa era só a primeira encarnação em que viveríamos juntos, assim como aconteceu com Ártemis, que foi uma das encarnações de Hermes Trismegisto. Atlas, no futuro, reencarnaria como Menes, o faraó que unificou o Alto e Baixo Egito, e, posteriormente, como Moisés, o profeta do Deus único. Sua personalidade era tão poderosa que o nome Atlântida nunca existiu para nós. Chamávamos nossa pátria de Terra de Poseidon, ou de Grande Ilha. Quem a designou pelo nome Atlântida foram os habitantes do mundo primeiro, que fazia fronteira com o lado oriental, entre eles os gregos primitivos. Quando Atlas tentou anexar aqueles territórios para fortalecer seus exércitos, os antigos gregos, assustados, chamaram a terra de Poseidon de Atlântida, que significava terra de Atlas. O retrato que fizeram desse grande homem, um gigante carregando o mundo nas costas, refletia bem o respeito e o medo que ele impunha a esses povos da dimensão primeva. Mas isso será narrado com mais detalhes no segundo volume deste trabalho, chamado Atlântida, no Reino das Trevas. Eu nunca o tinha visto pessoalmente. A primeira impressão que tive foi bem satisfatória. Ao contrário de Gadair, ele era bem sincero, direto e totalmente avesso a rodeios. Ele me serviu um copo de suco de frutas e falou: "Beba, a viagem é rápida, mas não deixa de ser cansativa. Você deve estar com sede. Não se preocupe, a bebida não está envenenada. Preciso de você vivo, para lutar ao meu lado." Eu sorri com a franqueza de Atlas e disse-lhe, de forma descontraída: "Só estou aqui para trazer-te uma mensagem de Gadair." Atlas arrancou, então, a carta de minha mão e a rasgou, jogando-a depois no fogo. Ele, então, cuspiu na carta que estava carbonizada e falou: "Maldito hipócrita! Não podemos contar com nada do que ele coloca no papel. Homem sem palavra. Além disso, essa mensagem só tem o pretexto de te trazer até aqui para me conhecer. Ele acredita que 30 minutos ao meu lado te estimularão a apoiá-lo contra mim. Você só está aqui hoje porque não o apoiou ainda. Eu conheço tipos como Gadair." Eu sabia que o povo da raça vermelha era pouco polido, principalmente os que viviam perto das montanhas. Mas Atlas estava se superando, e aquilo estava me divertindo a ponto de eu dizer-lhe francamente: "Não o conheço, mas gosto do seu jeito. Prefiro lidar com pessoas francas que dizem o que pensam." Ele sorriu e falou de um jeito sarcástico: "Gosto de você também, apesar de seu jeito afetado, típico dos que residem na capital da Grande Pirâmide. Então, você está comigo nessa luta?" Eu dei uma gargalhada por causa do seu jeito franco e falei: "As coisas não são assim tão simples. Na verdade, não acredito que a guerra vá resolver algo. Na verdade, as únicas vencedoras em uma guerra são a morte e a tristeza." Atlas retribuiu a risada franca e falou: "Deixe disso, você sabe, você pode tornar-se um grande guerreiro ao meu lado. Escolha que região deseja governar e eu te darei. Pode até ser mesmo Poseidones, não ligo para a capital dos brancos." Eu meneei a cabeça, atordoado com seu estilo prático e direto, e falei: "Meu pai me ensinou que a guerra não torna um homem grande. E pelo que vejo, essa será uma guerra racial, vermelhos contra brancos. Eu não seria bem recebido entre os teus homens." Atlas fez uma expressão de contrariedade e respondeu: "Negativo, não tenho nada contra brancos honrados, assim como você. Só quis dizer que a capital é muito requintada para um homem simples como eu, que gosta do campo. Essa região montanhosa é meu lar e aqui desejo viver. Assim que vencer essa batalha contra Gadair, tratarei todos como iguais. Na verdade, essa luta só vai ocorrer por causa dele. Se Gadair aceitasse minhas condições, poderíamos evitar essa batalha."
Eu estava em uma posição privilegiada, que me permitia tirar uma foto de perfil psicológico das duas partes, pouco antes do início dos conflitos. E foi fácil chegar à conclusão de algo que estava óbvio. Somente grandes almas abrem mão de pontos de vista. Almas pequenas ainda lutam para impor seu ego e sua verdade, que entendem como a única. Atlas, apesar de seu jeito rude, era um poderoso mestre do vril e tinha capacidade mental hipnótica e telepática assombrosa, como ele demonstraria milênios depois, na personalidade de Moisés, enfeitiçando uma população inteira com as famosas pragas do Egito. Ele, então, logo percebeu meus pensamentos e disse: Talvez você tenha razão. De qualquer forma, alguém tem de fazer algo. Ou devemos deixar o destino da terra de Poseidone nas mãos de Gadeia? Eu concordei com um gesto sereno e disse-lhe: Certamente não. Ele assentiu com a cabeça, mostrando que estávamos seguindo a mesma linha de raciocínio, e perguntou-me: Então, você acha que fugindo para o mundo primeiro dará sua contribuição para resolver esse impasse? Ele esboçou um sorriso sutil e continuou: Talvez para você resolva. O que te importa o destino de nosso povo? Posso ser arrogante e egocêntrico, mas não sou egoísta. Não entrego o destino de meus irmãos à própria sorte. Vou lutar por minhas convicções. Atlas tocou em um ponto que vinha me preocupando desde a noite anterior. Certamente ele tinha captado meus pensamentos e aflições por causa das palavras de Evelyn. Depois de alguns instantes de hesitação, retruquei bem mais sério. Você está me julgando mal. Tenho também minhas convicções e desejo ajudar os habitantes de nossa terra. Infelizmente, não vejo na guerra a solução. Nosso poder pode promover o progresso e a evolução, mas também pode causar desgraça e destruição. Já vim de um mundo em que fui expulso por atitude como essa. Não quero repetir o mesmo erro. Não me julgue por querer evitar os mesmos equívocos do passado. O grande guerreiro se aproximou e colocou a mão sobre meu ombro. Em seguida, olhou-me de forma penetrante e disse, da maneira ríspida e direta que o caracterizava: Nós estamos em uma inevitável encruzilhada. Você pode ir para o mundo primeiro. Vá para lá, enganar-se, mas tenha certeza de que você voltará muito em breve. Essa luta é minha e de Gadeir. Entretanto, existem outros personagens que não terão como fugir por muito tempo. E arrematou com um tom de voz profético: Eu te vejo no cenário de guerra. Não se iluda. Eu recuei alguns passos, afastando-me de sua ação hipnótica, e falei: Agora preciso ir. Eu já cumpri a tarefa que me trouxe até aqui. Atlas sorriu e confirmou com um gesto sereno: Sim, você cumpriu. Que o olhar do Espírito Criador acompanhe teus passos na viagem de retorno. Eu agradeci suas palavras e disse: Que a paz do Espírito Criador esteja com você.